Fala fiel, beleza? Meu nome é Fabiana Garrache e você tá na Rádio Coringão. Bora falar de mais um jogo aí das brabas, né? Tivemos aí a definição do primeiro semifinalista do Campeonato Brasileiro Feminino e é o Corinthians, lógico. O Corinthians jogou nessa sexta-feira lá no Mercado Livre Pacaembu contra a equipe do Bahia, né? O jogo de volta, lembrando que no último sábado tivemos o embate também contra o Bahia pelo jogo de ida lá em Sergipe. Então o mando de campo dessa vez era do Corinthians e o jogo anterior foi 2-1 para o Corinthians, dessa vez 2-0 para as Bravas. Então vamos lá analisar tudo o que aconteceu durante esse jogo e marcando a classificação para mais uma semifinal. O Corinthians segue vivo aí, tentando mais um título, o heptacampeonato brasileiro feminino. E vamos juntos aí analisar tudo o que aconteceu nesse embate contra o Bahia nesse jogo de volta. O Corinthians começou assim, ó, já vou falando para vocês que o jogo dessa de volta bateu na mesma tecla do jogo de ida. Vamos começar com a escalação, né? As titulares ali, quando eu for falando para vocês vão vendo que vão surgindo algumas pulgas atrás da orelha aí, com as dúvidas, se muitas pessoas falam que talvez não seja o 11 titular ideal, né? As 11 ideais, mas assim, é as 11 que mais assim se colocam. Realmente o Lucas Piscinato coloca aí como titular. Então vocês vão ver que é bem parecido, aliás. Mas vão surgir algumas dúvidas e eu vou falar pra vocês por quê. Então vamos começar. A goleira Nicole, incontestável a titularidade, né? Já a zaga, um pouco mexida, sem Marisa selecionável. Então aí já não veio no outro jogo do meio de semana contra a Ferroviária também. Então fica aí a dúvida, né? Não foi aí relacionada para esse jogo também. Foi uma quarta de final, né? Um mata-mata. Então aí fica também uma pulga atrás da orelha. No lugar dela foram selecionadas para serem titulares Érica, né? Como a zaga central. E Thaís Ferreira e as duas Thaíses, né? Thaís Ferreira e Thaís Regina, cada uma apoiando uma lateral. Thaís Regina apoiando mais a lateral direita e Thaís Ferreira apoiando mais a lateral esquerda. Pelas alas, né? Como jogamos com 3 zagueiras, jogamos com alas. Pelas alas tivemos... Vou falar a ala esquerda primeiro, que já é um pouquinho mais incontestável. Tamires, mãe da Fiel. Tamires incontestável titular. Agora, pela ala direita, aí que tá o problema, né? Ele escolhe novamente a Jaqueline para começar como titular na ala direita. E isso vem batendo numa tecla de um problema de movimentação, um problema de criatividade na equipe do Corinthians. Então, assim... eu vou falar ao longo do jogo porque que isso realmente vem sendo uma dificuldade, principalmente se você coloca uma atacante para atuar como ala. No meio campo, a gente teve Vicky Albuquerque, Yaya como primeiro volante e a escolhida, né, no lugar de Daiana Rodrigues. Talvez alguns possam falar que Daiana Rodrigues vinha sendo titular realmente há mais tempo. Yaya, mas foi para a seleção, voltou muito bem ontem. Aliás, nesse jogo jogou muito bem. O Corinthians vem tendo um problema de pouca movimentação no meio campo, mas a Yaya realmente deu conta dessa saída de bola. Em alguns momentos apertada, conseguiu sair, ela tem muita qualidade técnica. E também dessa vez ao seu lado foi Vicky Albuquerque ali. Então, também ali, talvez titular incontestável por alguns, mas contestadas por outros. E Letícia Monteiro para terminar ali o trio de meio campo, né? Ali as 5 do meio campo. E jogando num 3-5-2, as duas escolhidas foram Johnson e Gabi Zanotti, né?
Então, assim, eu vou contar um pouquinho pra vocês, talvez esse ataque fosse mais plausível, né, para ser escolhido. Mas eu vou contar pra vocês um pouquinho da dificuldade que o Corinthians teve. Por quê que acontece? Eu quero até abrir um parênteses aqui nessa análise para falar a campanha do Bahia, como foi boa, né? Como foi realmente um destaque a campanha do Bahia. Aliás, parabenizar a equipe do Bahia. Foi realmente a primeira equipe do Nordeste a se classificar para um mata-mata. E realmente, assim, Felipe Freitas, o técnico, fez um trabalho taticamente muito bom, objetivo, com as peças que tinha. E o problema do Bahia é técnico, não tenho o que dizer. Taticamente o Bahia foi inteligente, taticamente o Bahia soube se postar a uma equipe do Corinthians, fez um gol na equipe do Corinthians, então taticamente irretocável, talvez o trabalho do Felipe Freitas e toda a sua comissão técnica dentro da equipe do Bahia, mas o problema do Bahia é técnico, não tem jogadoras capazes de mudar o jogo como o Corinthians tem. Então, individualmente falando, a diferença técnica da equipe do Corinthians para o Bahia é um abismo, né? Ainda é um abismo. Por mais que taticamente a gente esteja falando que o Bahia jogou muito bem, o individual do Corinthians se sobrepôs muito. Então, o Bahia fez uma participação muito boa no Campeonato Brasileiro, sai de cabeça erguida totalmente. E nesses jogos, e ali fechando os parênteses, né, nesses jogos onde o Corinthians encontra equipes tecnicamente que tem uma diferença muito grande, mas taticamente organizadas, tem muita dificuldade também de finalizar os jogos, tem muita dificuldade de fazer, ser efetivo nas chances que tem. E não foi diferente nesse mata-mata, nessas quartas de final. Nos dois jogos, realmente o Corinthians criou muitas chances, mas teve dificuldade de mudar o placar. E enquanto isso, a equipe do Bahia é muito bem postada e o Corinthians jogando realmente contra ele mesmo. O próprio Corinthians joga com as próprias dificuldades. Os obstáculos que o Corinthians encontra durante o jogo vêm de si mesmo. Então, realmente, nos dois jogos foi isso. O Corinthians encontrou dificuldade onde ele mesmo conseguia criar essas dificuldades. E por quê que eu tô falando isso? Essa escalação do Corinthians exibe muito do que foi a partida. Pelo lado esquerdo, tentando muitas vezes uma jogada, mas sem ser trabalhada, muitas vezes tentando acionar a Tamires lá na frente, mas não conseguindo, tentando acionar a Jaque também lá pelo lado direito, mas não conseguindo, tentando muitos lançamentos diretos, muitos chutões. E essa foi a pegada dos dois jogos. O Corinthians fez o gol? Fez. Ontem, os dois gols de fora da área, os dois gols de chutes muito bonitos, um da Érica e um da Duda Sampaio no finalzinho do jogo, aliás, uns golaços, mas gols de fora da área. Você não pode dizer que foi uma bola trabalhada, aquela jogada que você vê toques curtos, movimentações, passagens. Realmente, assim, foram gols de fora da área, gols muito bonitos, aliás, os dois, né? A Érica se mostrando ali uma grande batedora, né, pro gol, uma grande finalizadora. A Duda Sampaio a gente sabe o contexto que ela vem. E realmente, assim, mas sem jogadas pela direita, sem jogadas pela esquerda, apostando muito em cruzamentos. E o Corinthians se viu nessa dificuldade de criar jogadas que realmente fossem grandes chances de gol. E talvez essa seja a maior crítica da minha análise, foi essa. As chances que o Corinthians criou ontem vinham muito ou de cruzamentos ou de passes longos, né? Quase chutões, quase lançamentos mesmo da defesa para o ataque direto, ou tentando abrir para Tamires, ou tentando abrir para uma ultrapassagem da Letícia Monteiro fazer um 1-2 com a Jaqueline, que foi raríssimo. Mas a partir do momento que ele coloca a Gi Fernandes na ala direita, talvez muda um pouco dessa perspectiva. Ela faz duas jogadas muito boas. Uma quase foi o gol da Duda Sampaio, anteriormente ao gol dela, realmente. Mas faz duas jogadas muito boas. Abre espaço para um corredor ali para a Vicky também poder passar. Acaba ali fazendo uma ala muito mais efetiva do que a Jaqueline. E eu não tô falando mal do que a Jaqueline fez, mas porque a Jaqueline não tá acostumada a fazer essa função. E talvez ele deveria pensar, o Lucas Piscinato deveria refletir
se o posicionamento ali, a função que ele tá pedindo pra Jaqueline, talvez existem outras jogadoras que possam fazer de maneira mais qualificada. Então realmente foi isso. No jogo de ontem, o Corinthians jogou contra si mesmo, criou os próprios obstáculos durante o jogo, mas diferentemente do que foi o primeiro jogo, o Bahia não trouxe tantos perigos. Tentou também jogadas, principalmente as costas da Tamires, né, nos corredores laterais, com muita velocidade, com as duas pontas, mas não conseguiu levar tanto perigo assim. Ontem o Corinthians jogou muito mais com as chances que teve, mas não conseguiu fazer. E ao final da partida realmente matou o jogo ali com o gol da Duda Sampaio, né? E levamos essa classificação para casa. Mas o que fica aí, realmente tem que vir essa pulga atrás da orelha, tem que vir essa dúvida, porque resta aí o restante da temporada, e esse resto da temporada é muito importante, né? A gente não pode mais falar que agora a gente pode esperar, talvez a gente tenha tempo. Não, a gente já está no segundo semestre do ano, estamos aí no final, na reta final do Campeonato Brasileiro, e temos que pensar sim, temos que pontuar as críticas, temos que pontuar as dificuldades que o Corinthians está criando, porque se o Corinthians é a equipe a ser batida, e ainda é a equipe a ser batida no Campeonato Brasileiro, pelo menos, o Corinthians tem que ver essas dificuldades que está levando nos jogos para melhorar, porque a equipe do Bahia foi só a primeira do mata-mata, e vem muito mais por aí. Agora o Corinthians espera a definição entre São Paulo e Ferroviária para ver quem a gente pega, né, na semifinal. E aí é muito bom, né, a gente ficar aí esperando quem vem. E é isso, né? Vamos lá, se você curtiu, manda já para seus amigos aí, curte, compartilha, hype esse vídeo e fica de olho em todas as redes sociais da Rádio Coringão. E é nóis, e vai Corinthians!